Olá, queridos, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe. Eu quero, nesta manhã, compartilhar com você um tema muito importante para a nossa vida. Na verdade, eu quero falar sobre fé, a fé que move montanhas. E o nosso texto é Mateus 17:20, que diz assim: E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém. Queridos, vivemos dias difíceis onde muitas vezes a nossa fé ela é testada. E Jesus, ele nos ensina que a fé, ainda que pequena, como um grão de mostarda, ela tem um poder imensurável. O que significa para você ter fé? Como que nós podemos desenvolver a nossa fé? Vamos refletir um pouquinho acerca desta verdade e aplicá-la à nossa vida no dia a dia. Compreendendo primeiro o significado de fé no original. A palavra fé no grego é pistes, que significa convicção. Convicção firme, baseada na verdade. Já no hebraico, a palavra correspondente é emuná, que também traz o sentido de fidelidade e firmeza. Isso nos mostra que fé não é apenas acreditar, mas confiar plenamente em Deus. Isso independentemente da circunstância. Ter fé significa crer, mesmo quando não vemos. Não está vendo o resultado? Continue crendo, isto é fé. Como Abraão, que creu contra a esperança. Nós precisamos confiar no caráter de Deus, confiar em suas promessas. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A pequena fé, ela pode e gera grandes resultados. Jesus ele está usando a analogia do grão de mostarda porque é uma semente muito pequena, mas cresce e se torna uma árvore robusta, ou a maior de todas as hortaliças. Imagine o agricultor plantando uma semente. Ele não vê o crescimento imediato, mas confia no processo. Assim é nossa fé. Às vezes nós não vemos a resposta de imediato, mas Deus está trabalhando. Eu preciso crer que há um processo sendo desenvolvido, sendo trabalhado. Charles Spurgeon, ele disse que uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. Querido, não se preocupe com o tamanho da sua fé, mas com a confiança que você deposita em Deus. Talvez você seja daquelas pessoas que se sinta assim: eu não tenho muita fé, eu penso que eu não tenho uma grande fé. Mesmo que a sua fé seja pequena, se ela for genuína, ela produzirá grandes resultados. Lucas 17:6: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amado, como é que eu posso fortalecer a minha fé? Como podemos fortalecer a nossa fé? Muitas vezes nossa fé ela é fraca porque não alinhamos ou não a alimentamos corretamente. 3 maneiras de se fortalecer a fé, e a primeira delas é ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você quer que a tua fé seja aumentada, você precisa ter contato com a palavra. Segundo lugar, é viver pela fé diariamente. Abacuque 2:4 diz que
O justo viverá da fé. E terceiro, orar e confiar. Mateus 21, 22 diz que tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. Então eu preciso orar e confiar que Deus estará me ouvindo, que Deus irá me responder, porque Ele tem poder para isso. Um atleta treina todos os dias, sabe para quê? Para fortalecer seus músculos, para se preparar. Da mesma forma, a nossa fé, ela precisa ser exercitada constantemente. Isso nos prepara para viver grandes coisas. Eu quero te convidar na manhã de hoje a separar um tempo de leitura da palavra. Faça isso diariamente. Eu quero te convidar a confiar em Deus nos pequenos desafios do dia a dia. Não deixe de buscar a Deus. Ore, creia que Deus, Ele responde e responderá conforme a vontade dEle. Nós temos na Bíblia vários exemplos de fé inabalável. Quando olhamos para Abraão, que creu na promessa de Deus mesmo na sua velhice. Moisés, que confiou que Deus abriria o Mar Vermelho. Davi, que teve fé ao enfrentar Golias, porque sabia que estava junto com Deus naquela batalha. Ele cria que Deus estava do seu lado. Amados, a fé não remove os problemas, disse Billy Graham, mas nos fortalece para enfrentá-los. Lembre-se de que os heróis da fé, eles não eram perfeitos, mas eles confiavam em Deus. Sim, é verdade, Deus pode operar o impossível na sua vida quando você acredita nele. Hebreus 11, ele é o capítulo dos heróis da fé. Leia Hebreus capítulo 11, quando a nossa fé ela é testada. A fé ela não significa ausência de dificuldades, mas confiança em Deus apesar delas. Muitas vezes isso é um teste, mas Deus quer nos aprovar. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, mas declarou: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Amados, as provações, elas precisam ser vistas como oportunidades para crescimento da nossa fé. Então, meu convite é para que você confie em Deus. Confie que Deus tem um propósito maior em cada desafio que você enfrenta. Tiago 1,3 diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Eu quero concluir dizendo para você exatamente isso. A fé não é um sentimento, mas uma escolha diária de confiar em Deus. Se tivermos fé, mesmo que pequena, veremos Deus agir de forma extraordinária. Encare como um desafio para você hoje. Escolha uma área da sua vida para entregar completamente a Deus em fé. Ore a Ele pedindo que Ele te fortaleça todos os dias. Leia, como eu já disse, Hebreus 11 e reflita sobre como Deus honrou aquelas pessoas que confiaram nele. Você pode orar neste momento pedindo para o Senhor fortalecer a sua fé e te ajudar a confiar nele em todas as circunstâncias. Peça para Ele que a sua fé ela possa crescer e produzir frutos para a glória dele. E faça isso em nome de Jesus, confiando que Deus, Ele pode sim, Ele responde, mas compreendendo que a vontade dele, os caminhos dele, os pensamentos dele são melhores do que os seus. Que Deus te abençoe e que esta reflexão nesta manhã edifique a sua vida. Que Deus te abençoe a sua caminhada de fé. Se esta palavra tem te abençoado, compartilhe com alguém para que ele também seja abençoado. Que Deus te abençoe. Bom dia.